Bom dia a todos. Essa manhã, como o Flávio falou, a gente vai conversar um pouquinho de uma passagem que foi narrada em João capítulo 2, versículo de 1 a 12, intitulados As Bodas de Canaã. Falar de Jesus é falar de amor, é falar de libertação, de consolo, de esclarecimentos. Só através dele, que foi colocado, como foi colocado no Livro dos Espíritos, questão 625, foi nos ofertado lá como nosso modelo e guia. Portanto, só através de Jesus é que nós poderemos verdadeiramente sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor, que é, sem sombra de dúvidas, a nossa busca. Se a gente está aqui essa manhã, uma manhã de domingo, na nossa cidade querida de Petrópolis, como o Flávio falou inicialmente, nem quente nem frio, apesar de que eu gosto bastante do frio daqui. Quando está frio eu acho ótimo. Mas, enfim, uma cidade bonita, que ainda tem a presença doce, reconfortante da natureza. E se a gente preferiu estar aqui essa manhã, porque a gente está buscando sair dos ciclos reencarnatórios de dor. E só através mesmo de Jesus, para a gente conseguir sair desses sofrimentos, encontrar a solução. Interessante a mensagem que a Ana leu falando, do que a gente está no mundo tentando corrigir as pessoas, esquecendo que a única mudança real que a gente pode fazer aqui nesse mundo é mudar a nós mesmos. Nós não podemos mudar ninguém, nós não temos esse poder. Se nós pudéssemos mudar as pessoas, a gente poderia mudar as leis de Deus, porque as leis de Deus oferecem para todos nós o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher como que nós vamos querer trilhar os nossos caminhos evolutivos. Deus, no seu amor, na sua sabedoria e na sua misericórdia, Ele nos dá essa liberdade da gente escolhendo e fazendo o nosso caminho. Então, se eu pudesse mudar as pessoas, eu poderia mudar as leis de Deus. Então, Deus não seria onipotente, como é um dos seus atributos. Então, a gente não veio aqui fazer isso. Nós não viemos fazer. Se nós quisermos verdadeiramente influenciar as pessoas para que elas possam refletir que só seguindo as leis de Deus que nós vamos ser felizes, só há um jeito de fazermos essa influência. É vivermos as leis de Deus, servirmos de exemplo. É a única forma, não há outra maneira. As pessoas só vão mudar quando elas quiserem. Assim como nós só mudamos quando nós desejamos. Então, a nossa conversa dessa noite, que é uma passagem de Jesus que foi narrado no Evangelho de João, é uma passagem para a gente fazer as nossas reflexões. O que é essa passagem? Qual a importância dessa passagem para a minha vida? Porque a vida do outro é responsabilidade sempre da outra pessoa. Nós não viemos aqui violentar consciências. O Evangelho de João é um evangelho muito interessante. 80% dele, é uma das características, 80% dele não encontra nenhum paralelo com os outros evangelhos. Então é um evangelho bem particular. É um evangelho muito espiritual, trabalhando muito com as questões espirituais, com as nossas questões espirituais, com o nosso desenvolvimento espiritual. Ele não fala da infância de Jesus e já inicia o seu evangelho, ele abre falando sobre o verbo. Muito interessante, quem sabe um dia a gente aqui ainda conversa sobre esse verbo. Atribui uma importância muito especial a João Batista, que a gente sabe que foi um dos precursores de Jesus e que também era a reencarnação de Elias, do profeta Elias. E isso é importante a gente saber por quê.
porque essa nação, a nação judia, foi a nação que mais nosso Senhor Jesus Cristo enviou missionários. Elias foi um desses missionários. Então é importante a gente entender esse contexto. O povo judeu era um povo orgulhoso, muito orgulhoso, muito inteligente, mas com muita fé, mas muito exclusivista, muito separatista. E foi por esta razão que este povo se perdeu. Então, não é para a gente avaliar o povo, mas é para a gente avaliar a gente. Será que a gente tem essas atitudes no dia a dia? De exclusivismo, de muito orgulho, de muito egoísmo? Nós somos separativistas. Nós queremos impor as nossas ideologias, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver, que quando a gente faz isso, a gente se separa uns dos outros. A gente veio aqui para aprender a amar. E esse amor, é esse amor incondicional que vai nos libertar. É muito difícil a gente aceitar nas outras pessoas comportamentos e pensamentos diferentes da gente. É difícil, mas é desafiador e necessário, e urgentemente necessário, para que possamos implantar e merecermos ficar nesse mundo de regeneração. Vamos ter que aprender a sermos pessoas mais flexíveis, mais abertas, colocando o amor em primeiro lugar. Então é hora da gente refazer os nossos pensamentos. Ele atribui aos chamados milagres de Jesus como sinais ou eventos. Então, se a gente for ler o Evangelho de João, a gente tem que olhar, tem que ter essa abertura, olhar que cada passagem dele, cada coisa que ele faz ali, que foi intitulado pela grande maioria de nós como milagres, é um evento, é um sinal. Nós temos que extrair dali um ensinamento acima de qualquer coisa. É uma característica. É o único evangelho que vai falar sobre o Consolador prometido. Olha que interessante. E a gente sabe que o Consolador prometido é a terceira revelação, foi a doutrina dos Espíritos. Enfim, ele é um evangelho bem diferente e que precisamos ter um cuidado bem especial para poder fazermos a leitura e a interpretação dele. Barclay, nos comentários de João, fala que a própria riqueza dos 4 evangelhos apresenta um problema àqueles que querem estudá-lo e a quem o expõe. Ele diz, no 4º evangelho sempre há 2 coisas. Uma, a história superficial, simples, que qualquer pessoa pode compreender e repetir, mas, diz ele, que é como segunda, mas também há um tesouro de significados mais profundos para aqueles que têm o desejo de procurar o olho para ver e a mente para compreender. Então, o que ele deixa ali é mostrando para a gente precisa extrair da letra o espírito. Que o evangelho tem uma parte superficial, é uma história que a gente pode compreender, mas existe nas entrelinhas uma riqueza que é muito profunda e é muito interessante. Dito isso, feita essa apresentação inicial sobre algumas características do Evangelho de João, é sempre importante, quando a gente for ver uma passagem específica desse Evangelho, a gente compreender um pouco o que aconteceu antes da passagem que a gente vai conversar. Porque às vezes o assunto anterior ajuda, dá uma facilidade para a gente compreender o que vem em sequência. Até porque é um evangelho espiritual, então é um evangelho todo ligado em rede, todo com um sentido especial. Na passagem anterior à passagem que nós vamos conversar essa manhã, que é a boda de Caná, nós vamos ver que anteriormente Jesus convida Filipe para fazer parte do seu apostolado, e Filipe, por sua vez, encontra Natanael e fala do Mestre Jesus. Natanael até faz um certo ar de graça em relação a Jesus, faz uma certa colocação em relação a ele, e ele então,
o Felipe convida, então vamos lá para você conhecer. Você vai ver que quando você conhecer ele, que ele é verdadeiramente o profeta, o Messias tão esperado por todos nós. Natanael faz meio que um ar assim de crítica, não acreditando muito. E quando ele encontra Jesus fala assim para ele, deixa eu ver onde eu estou. Eis aqui, Jesus vira para ele e fala assim para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E aí o Natanael vira para Jesus e fala assim: de onde me conheces? Pergunta para Jesus. Jesus responde e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo de uma figueira. E aí Natanael vira para Jesus e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Natanael acredita que verdadeiramente ele é Jesus, o profeta, porque ele narra uma situação de Natanael que Jesus não estava ali. E aí Natanael passa a seguir Jesus, também fazendo parte do apostolado. Então vamos lá. A passagem de bodas de Canaã, eu vou ler porque muitos não lembram, ela é cheia de particularidades e simbolismos, que nós vamos falar alguns essa manhã, a título de reflexão para o nosso autoconhecimento. Começa assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhe Jesus: enchei-a d'água essas talhas, enche elas até em cima, disse Jesus. E logo, enche até em cima, e disse-lhes: tirais agora e levai ao mestre-sala. E os serventes levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então ele coloca o inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho para agora? Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Uma passagem bem interessante. Uma das coisas que talvez vocês mais estranharam é que ele fala para a mãe dele: mas que tenho eu com isso? Não é chegado o meu momento. E aí ela vira para os serventes e fala assim: faz tudo que ele mandou. Só para chamar a atenção, né? Que é bem contraditório isso, né? As bodas de Canaã, elas simbolizam sinais. Mas a pergunta é: que sinais são esses? Que ensinamentos foram esses que Jesus deixou? Ensinamentos só para aquele povo? Ensinamentos para nós? Há mais de 2000 anos depois? Quem são os noivos? Porque em momento algum é citado quem são os noivos. Entendam, os noivos é a parte mais importante de um casamento, não é? É a parte mais importante. A gente fala assim: eu vou no casamento, o que as pessoas vão perguntar? Mas quem é que está casando? Mas aí fala-se de casamento, não fala nada de noivo, não fala nada de nada, só fala de um casamento. Então é claro que tem muitos sinais ali que nós precisamos tirar da letra o espírito. O casamento, segundo essa narrativa, ele foi realizado na Galileia, em Canaã da Galileia,
para justamente distinguir Canaã de Asser, que é a cidade natal do discípulo Natanael. Lembra que a gente falou ainda agora? Que foi o último que foi chamado nessa passagem para ser um dos discípulos de Jesus. Porém, tem um porém aí. Canaã da Galileia, ninguém sabe ao certo se existiu ou não, tá ok? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ninguém tem muita certeza se Canaã da Galileia existiu, se era uma boda, se era alguma coisa, um dote melhor, que alguém tinha que pagar. Ninguém sabe ao certo. O que muitos historiadores acham é que Canaã da Galileia só foi colocada como Canaã da Galileia, para alguns, para distinguir de onde vinha Natanael. Mas vamos lá, vamos começar. Essa é uma das primeiras reflexões. O primeiro versículo que fala, no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Como é um evangelho muito espiritual, traz muitos sinais, muitos símbolos, o que será que representa para esta nação o terceiro dia? Porque ele não ia colocar o terceiro dia por um acaso. Ele poderia não ter falado nada. Poderia ter dito, foi convidado, chegou. Mas João fez questão de colocar que foi no terceiro dia. Alguns acham que era para dizer que 3 dias antes tinha sido chamado Natanael. Mas ele também não precisava ter citado nada sobre Natanael. O número 3 para essa cultura, porque é uma cultura que trabalha muito com simbolismos, o número 3, ele significa, para essa cultura, a completude. Tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Tudo aquilo que é um processo. Então, o terceiro dia, se significa algo que tem começo, meio e fim, é claro que Jesus está falando de um processo, de algo nas nossas vidas. Um recado que, com certeza, ele não está dirigindo só a uma comunidade, a uma raça, mas a nós também, provavelmente, 21 séculos depois. E aí a gente pensa, que processo é esse? Que processo é esse, ok? Até o final eu tenho que falar do processo. Se eu não falar, vocês vão levantar a mão e você não falou do processo, ok? Porque se o 3 tem esse simbolismo de algo que começa, tem um princípio, um meio e um fim, ele está falando de algum processo, de alguma coisa que já estava em andamento. E a gente quer saber que processo é esse que ele está ali se referindo. Houve um casamento, né? Porque bodas é um casamento, é uma festa de casamento. O casamento para essa nação, ela se centralizava em 2 momentos. O noivado propriamente dito, e outra festa de casamento. Houve um casamento. Como eu disse para vocês, ninguém sabe quem eram os noivos, sendo que os noivos é a parte principal e central de um casamento. Mas ninguém fala sobre esses noivos. Quem era o noivo, quem era a noiva, a família. Nada é citado sobre isso. Nada é falado sobre o casamento. Nada. Absolutamente nada é falado. O casamento para essa nação é uma festa muito importante, muito importante. Mas a palavra casamento, também para adiantar, casamento também para esse povo como um simbolismo, ele significa a nossa comunhão ou a nossa ligação com Deus. O casamento para essa cultura também quer dizer isso. Então a gente já começa a achar por aí, já que ele não está falando em momento nenhum quem são os noivos, a dica é que pode ser que ele esteja se referindo a essa comunhão, a essa ligação nossa com o Pai. No terceiro dia, ali estavam a mãe de Jesus. Claro que João sabia o nome da mãe de Jesus, mas ele não fala que Maria estava ali. Ele fala apenas que a mãe de Jesus estava ali. Ele não fala. Mais uma vez, acha que João não sabia qual era o nome da mãe?
de Jesus? Claro que sabia, mas ele não cita Maria, ele fala a mãe de Jesus, né? Porque nós estamos trabalhando, mais uma vez a gente vê que estamos trabalhando com símbolos, porque ele poderia ter dito Maria, a mãe de Jesus, estava ali também na festa. Não, a mãe de Jesus estava ali, presente a essa festa, a essa comunhão, ela estava presente. Mas não fala Maria, não fala a personalidade, mas fala que a mãe dele estava ali. E foi convidado Jesus e seus discípulos. Mais uma vez a gente fica perguntando, de quem teria sido esse casamento? Será que é alguém conhecido? Porque convida a mãe de Jesus, convida Jesus e convida seus discípulos. E naquele instante, naquele momento ali particular, muito importante, ela vai fazer uma pergunta, ela vai falar que acabou o vinho. Ótimo, muito bem. Vai falar que acabou o vinho. Para aqueles que não sabem, o vinho ali tinha uma importância muito grande naquela festa. Acabar o vinho no meio de uma festa de casamento, que talvez vocês não saibam, mas as festas de casamento lá levava 7 dias, ou seja, durava uma semana inteira. Então você tinha que ter provisão de comida e bebida para 7 dias. Era assim as festas de casamento deles. E parece que não havia sido feita uma provisão de quanto que ia precisar de vinho. Que coisa estranha, eles estão acostumados a fazer festa para 7 dias, não conseguem calcular a quantidade de vinho que seria para os convidados da festa, porque tinha pessoas convidadas específicas. Você não sabe quanto que você vai gastar de vinho? Então, mais uma vez leva a gente a uma série de reflexões. Caná da Galileia, como eu disse para vocês, vou voltar para Caná. Era um lugar que ninguém sabe ao certo se existiu ou se não existiu. Alguns historiadores dizem que Caná da Galileia não existiu, que não era uma cidade que existiu. Outras acham que existiu, enfim, não adianta a gente ficar existiu ou não existiu, existiu ou não existiu, sabe por quê? Se não se conseguiu, os historiadores, os arqueólogos, descobrir se sim ou se não, uma interrogação, pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos esquecer isso. Então, eles também não sabem se ali significava um dote que o marido tinha que pagar pela esposa, que era comum. Não sei se vocês sabem, mas havia um dote, né? Que de pagamento, desculpa, até não é do marido, mas da esposa, né? Do pai da noiva, para o noivo receber um dote, que era de suma importância esse dote, porque esse dote ficaria guardado, não sei se vocês sabem disso, para que se futuramente ela ficasse viúva, ela pudesse utilizar aquele dinheiro para se sustentar, porque mulher naquele tempo não podia trabalhar como nós hoje podemos trabalhar. Então eles não sabem se era isso. Mas Caná significa caniço, cana de açúcar, para a gente entender. Caniço. E talvez, como simbolismo, João queira dizer para nós de um crescimento na vertical, porque como é que cresce a cana? Para cima. O crescimento da cana é um crescimento na vertical. Fazendo uma reflexão, pode ser que essa localidade, esse simbolismo dessa localidade esteja mostrando para aquela cultura e para nós, hoje no século XXI, mas principalmente para o povo que sabia muito bem disso, que Caná, como é uma planta que cresce na vertical, é um convite para todos nós crescermos na vertical e sairmos da onde? Da horizontalidade da nossa vida. Sairmos da horizontalidade dos valores materiais, da vida material, e a procurar a oportunidade de aqui estar para fazermos o nosso crescimento na vertical, que é um crescimento espiritual, que ninguém pode fazer por nós. Alguém aqui pode crescer espiritualmente para o outro?
Ninguém. Nem as mães que amam tanto os seus filhos e querem o melhor para os seus filhos podem fazer esse crescimento na vertical para os seus filhos. Pode ser que essa Caná da Galileia signifique um convite para o crescimento vertical das criaturas humanas, que talvez era um processo que já estava sendo feito convite há muitos e muitos séculos, porém que nem todos ainda haviam aceitado o convite para verticalizar. E a pergunta é: Jesus convidou a todos nós para verticalizar há 21 séculos que ele fez esse convite. Porque só o Sermão da Montanha, que é outro convite a verticalizar, porque quando eu subo a montanha é na direção para cima, que é um sermão mais importante de Jesus, que vai deixar as bases morais para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Esse é um sermão dessa importância. Jesus já faz esse convite para verticalizar há 21 séculos. E a pergunta é: 21 séculos de convite, porque nós somos reencarnacionistas. Há 21 séculos a gente recebe esse convite. E o quanto que nós temos verticalizado nesses 21 séculos? Eu não posso responder para vocês, eu posso responder para mim. Mas deixo essa reflexão. Nessas bodas de Caná ocorre um sinal, ou para o povo de uma forma geral nós diríamos um milagre, porque Jesus converte a água em vinho. Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15, item 47, que vai falar sobre os milagres do Evangelho, ele trata sobre essa passagem. E Kardec, ele deixa um questionamento se essa passagem de João, como tantas outras que ele cita no livro A Gênese, mas essa específica ele deixa um questionamento. Será que aquilo ali foi mesmo a transformação da água em vinho? Houve essa mudança? Porque Kardec refuta, ele fala assim: isso seria um fato tão extraordinário, tão maravilhoso, que os outros evangelistas com certeza teriam escrito sobre isso, e não foi escrito nos outros evangelhos. Teria sido tão maravilhoso esse evento que toda a população teria se deslocado e falado: olha, teve um nazareno lá que converteu a água em vinho. Isso seria o top da época. O top. Então Kardec, ele faz o questionamento. Para ele, essa passagem é mais um simbolismo que guarda uma quantidade imensa de ensinamentos do que propriamente uma passagem em que Jesus converte a água em vinho. Em Mecanismo da Mediunidade, um livro de André Luiz, no capítulo 26, intitulado Jesus e a Mediunidade, num item chamado Efeitos Físicos, ali André Luiz cita que houve a conversão da água em vinho. E aí a gente fala assim: e agora? E agora eu lanço para vocês. Jesus poderia, se ele quisesse, transformar a água em vinho? Tranquilo, porque ele é um dos governadores do nosso planeta. Ele recebeu o planeta, como a gente viu no livro A Caminho da Luz, uma bola incandescente, e lá ele reestruturou e construiu todo o planeta Terra. Poderia, ele conhecia química, física, tudo no mais alto nível em relação a nós. Ele poderia, se ele quisesse? Poderia. Mas o que seria mais importante? Ele transformar a água em vinho? Ou seja, o que seria mais importante? O fenômeno mediúnico ou deixar o ensinamento para a posteridade? O que era mais importante? Então, assim, poder ele pode. Se ele fez, é uma questão como Kardec colocou. A gente nunca só vai ter certeza se um dia a gente perguntar para Jesus: e aí, quando encontrar ele? Você transformou ou não aquela água em vinho? Me explica. Caso contrário, a gente não vai ter certeza sobre isso. Então, o que é mais importante? Eu ficar fixada no fenômeno
ou eu me fixar no ensinamento? Ensinamento, vocês me responderam isso. E aí hoje, no século XXI, eu vou perguntar, o que é mais importante? O fenômeno da mediunidade, a psicografia, a materialização, etc. e tal, ou os ensinamentos de Jesus? Isso é que tem que ser no século XXI, né? Ao adentrarmos uma casa espírita, devemos utilizar todos os recursos para o nosso benefício. Devemos. Eu estou falando que devemos. Mas o que é mais importante? A cura do corpo físico ou a cura do espírito? O que verdadeiramente vai me resultar numa cura final? Curar o corpo ou curar o espírito? Então a gente está extraindo o ensinamento dessa passagem, não está? Mas é válido eu procurar os recursos que tem dentro de uma casa espírita? Sim, porque significa a misericórdia de Deus socorrendo as nossas enfermidades. Mas para sanar as nossas enfermidades só tem um jeito: é eu me curando. Através dos ensinamentos de quem? De Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, são reflexões que a gente vai fazendo dessa passagem das bodas de Caná. No livro Boa Nova, do irmão X, ou Humberto de Campos, capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia, nós vamos ver um diálogo entre Pedro e Jesus, e Pedro não economiza Jesus, vocês vão ver no diálogo. Mas eu confesso que se eu estivesse lá eu tinha feito a mesma pergunta, então eu não posso fazer crítica ao Pedro. Vamos ler o que ele perguntou para Jesus em relação a essa passagem das bodas de Caná? Pergunta assim Pedro: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Eu juro que eu tinha feito a mesma pergunta do Pedro. Então, assim, eu não posso fazer crítica a ele, porque eu ia fazer essa pergunta. Não sei se vocês iriam, mas eu ia, eu também. Eu confesso que eu faria. Mas, pensa bem, pergunta de saia justa, já. Como é que o senhor me faz lá, transforma a água em vinho? Numa festa mundana, se desgastando, gastando seus recursos de fluídicos numa festa mundana e ainda colaborando para os vícios humanos, não é assim? Depois de ensinar tanta coisa para a gente, o senhor faria isso, Jesus? Por que o senhor fez isso? Eu faria essa pergunta. E aí vamos lá ver? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Porque é assim que ele faz em relação às nossas perguntas. Por isso que eu sei que ele não ia ficar zangado comigo. Simão, disse ele, conheces a alegria de ser... Primeiro ele fala, conheces a alegria de servir um amigo? E aí a gente fica pensando, né? Será que a gente tem proporcionado alegrias aos nossos amigos? Fiquei pensando nisso quando eu li isso. E aí ele continua, ele vai explicar para Pedro. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra, um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem, o da alegria com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os de todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, Pedro, o vinho ali só simbolizava, era um símbolo para chamar a atenção de que nós precisamos realizar a nossa comunhão com Deus, mas com alegria. Não é ter uma religião de compromisso, mas é usar a religião para transformação e a estruturação da religiosidade dentro de cada um de nós. Seria mais ou menos essa a resposta. E aí eu pergunto 21 séculos depois,
Nós estamos aqui como uma formalidade dentro da religião, porque a gente tem medo do umbral hoje, né? Porque o espírito é umbral, né? Inferno. Ou porque nós estamos aproveitando a religião para fazer a nossa transformação, a nossa evolução na vertical de verdade. Para que nós estamos aqui? Estamos cumprindo com uma formalidade para não irmos por umbral, ou nós estamos com coragem de enfrentar qualquer coisa porque a gente veio aqui para se transformar e ponto final? Para que tem servido a religião? Para me justificar para Deus, para dizer, não, Senhor, eu ia todo dia na casa espírita, eu ia. Sim, mas o que a casa espírita fez em você? O que você se permitiu que a doutrina dos espíritos fizesse em você? Seria mais ou menos essa pergunta, essa resposta de Jesus. Então ele simbolizava essa nossa comunhão, a implantação do reino de Deus aqui na terra, é claro, porque a hora que a gente tiver feito a nossa comunhão com o Pai, porque o Pai já está ligado na gente 24 horas, não está? Ele é onipresente, ele já está ligado. Mas quem está faltando a se ligar ao Pai 24 horas? Quem? Nós. E a hora que a gente estiver conectado 24 horas com Deus, a paisagem da terra vai ser essa ainda de miséria e de violência? Não. Por que ainda, apesar de tantas religiões, e até em nome das religiões, se faz guerra no mundo inteiro? Porque a religião ainda não entrou no homem e fez a transformação. É uma religião só de fachada. É só de fachada. E aí a pergunta 21 séculos depois é: a minha religião é de fachada ou é a religião que está realmente me transformando numa pessoa melhor? Porque se for, eu não farei guerras e nem farei duelos. Se for, será como a mensagem que a Ana leu no início. Eu não estarei querendo consertar os outros a ferro e a brasa. Eu não estarei violentando consciências. Eu não estarei me separando das pessoas só porque elas não pensam e não agem como eu. É uma reflexão para nós, a passagem das bodas de Caná. Vamos mais em frente um pouquinho? Vou passar mais um pouquinho isso aqui tudo. Vamos lá. E aí Maria chega para Jesus e fala assim: acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. E o vinho, para aquela cultura, se acabasse era uma desgraça. Porque simbolizaria que sem o vinho não haveria naquele casamento alegria, não haveria um futuro próspero. O casal sofreria com isso. Era uma questão cultural daquele povo. Se acabasse o vinho, o casamento daqueles dois estava comprometido. Porque o vinho tinha esse simbolismo da alegria, o simbolismo da alegria, da abundância do amor. Então havia uma preocupação de Maria. Jesus, acabou o vinho. Acabou. E aí, o que vai ser desse casamento? O que vai ser desse casamento? Acabou a alegria, acabou a espontaneidade, acabou a abundância, acabou o amor. Aquele coração ficaria frio de amor e a união não se faria. Mas por que Jesus chama Maria? Desculpa, por que Maria chama Jesus? Jesus não era o noivo, nem era o dono da festa. Não fala lá no início que ele tinha sido convidado? Estava lá também? Quem é que ficava qual era a responsabilidade de prover o vinho? A de quem era essa responsabilidade? A da família, menos de Jesus. Mas é claro que ali era um simbolismo, é óbvio. Por que ela chama? Né? Não era responsabilidade dela, isso daí. Então reforça para a gente que isso ali é um simbolismo. Isso é um simbolismo. Se fosse um casamento de verdade, ela não ia chamar Jesus, ela ia chamar os donos da festa: olha, o vinho de vocês está quase acabando, dá um jeito, vai em qualquer lugar, compra isso, manda trazer, porque vai acabar. Mas ela chama Jesus. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É importante a gente saber que o termo mulher ali não era uma coisa desrespeitosa naquela época, era comum que assim fosse falado, se dirigia-se a uma mulher.
Só para a gente entender, culturalmente não era uma coisa desrespeitosa. A mulher, quando era casada, o homem poderia se dirigir a ela como mulher. Enfim, não era algo desrespeitoso. E ele diz, ainda não é chegado a minha hora. Que hora? Ele não estava começando a missão dele aqui na Terra? Não estava? Tanto que os evangelistas estavam escrevendo. Que hora era essa? Com certeza não era a hora do que ele estava vindo fazer aqui naquele momento, mas que hora? Se isso era um simbolismo, era a hora que os ensinamentos dele fossem implantados verdadeiramente no nosso coração. Ele não é o nosso modelo e guia? Se todos nós seguíssemos Jesus, copiássemos Jesus, a Terra tinha outro panorama? Aí a hora dele tinha chegado, porque agora aqui o reino de Deus também era o que ia imperar aqui em todos os corações. Essa era a hora que ele estava falando. Não era a hora de que a missão dele aqui na Terra não estava começando. Estava começando, tanto é que os evangelistas estavam escrevendo. Mulher, não é chegada ainda a minha hora. A minha hora vai chegar. A hora é quando o mal não prevalecer mais aqui na Terra. Era essa hora que Jesus estava falando. E ali, Jesus é chamado, ela fala para os serventes, faz tudo o que ele mandou, é claro, não é um casamento, ele não está negando nada a ela, ele está contando um enredo para a gente, que a passagem dele ali, que ele morreria na cruz, mas tudo que ele veio implantar, não estava na hora ainda, nós não estávamos amadurecidos o suficiente para viver, nós não viveríamos. Ele estava convidando a gente a se verticalizar para que a implantação do reino de Deus se fizesse nos nossos corações e que pudesse ser implantada aqui na terra. A hora dele não tinha chegado. E aí, simbolicamente, o que ele manda fazer? Por isso que ela diz aos serventes, fazem tudo que ele quiser, tudo que ele mandar vocês fazerem, faça. E aí, o que ele faz? Haviam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia mais ou menos 68, 100 e poucos litros, tá? Só para vocês entenderem no linguajar de hoje. Por que ele se utilizou? Olha novamente o simbolismo 6. 6 para essa cultura, significa a imperfeição. O que estava imperfeito ali? O que estava imperfeito é que, naquele povo, já tinha sido feito 6 alianças, aliança adâmica, aliança de Noé, e vai por aí afora, que eu não vou citar aqui, que não cabe o tempo. Foi feita uma aliança, que era uma aliança, um pacto entre Deus e aquele povo, um convite de comunhão para aquele povo orgulhoso. Mas nos 6 convites, o povo havia falhado. Nos 6 convites, o povo havia falhado. E por que falhou? Porque era um povo cuja característica desse povo era ser exclusivista, separatista, muito orgulhoso e egoísta, porque só era bom para a sua comunidade, para os de fora, eram os de fora. O que atrapalhou esse povo na sua missão? As 2 grandes chagas da humanidade, quais são elas? Se tiver presente em nós, enquanto ele estiver predominando, a nossa comunhão com Deus irá se fazer? Não. Era um recado de Jesus. Ele fala, pega essas 6 talhas de pedra, aonde que foi escrito os 10 mandamentos? Uma tábua de pedra. Pega essas 6 talhas de pedras e enche elas de água até onde? Bem em cima, né? Até quase transbordar. O que Jesus, vou dar uma adiantada, o que Jesus quis dizer? Que as leis de Deus eram imperfeitas e que precisavam ser purificadas? Não. O que precisava ser purificado em relação às leis de Deus, que era a representação das talhas de pedra, que eram os 10 mandamentos? O que precisava ser purificado? Nosso coração, que tinha colocado na religião as suas próprias interpretações,
de acordo e de conformidade com os nossos interesses pessoais. As religiões foram manipuladas por muitos representantes? Foram e são? Eu faço a pergunta. Foram e são até hoje. Foram e são até hoje. É uma afirmativa, não é um mais ou menos. O que Jesus fala? Enche de água até em cima para purificar, retirar de lá aquilo que não pode mais permear as religiões, que foi utilizado para manipular as consciências humanas. Retira tudo isso. Ele manda um recado direto para o povo, porque os representantes, que eram os sacerdotes, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, tinham dado as interpretações que queriam e estavam dando muito mais ênfase às formalidades externas, cuidado com isso, do que os próprios ensinamentos. Jesus manda um recado direto para o povo, mas esse recado vale 21 séculos depois? Opa! Tira lá, enche bem, enche até a borda, não é isso? Não eram as leis de Deus que precisavam ser purificadas, precisavam ser retiradas dali as nossas imperfeições, as nossas falsas interpretações, que falseamos a verdade para que os nossos interesses pessoais possam ser prevalecidos, não é assim? Tem uma pergunta agora do Livro dos Espíritos que eu não consigo me lembrar, se... Enfim, agora não me vem à cabeça, mas que pergunta assim: posto de lado os vícios e os defeitos dos homens, por que indícios podemos verificar as imperfeições humanas? A resposta é rápida, que é dada para Kardec. Interesses pessoais. Ainda somos muito dirigidos pelos nossos interesses pessoais. É sobre isso que Jesus estava falando. É sobre isso. Deixa eu pular mais um pouquinho, porque a nossa hora está acabando. Enche até a borda. O que é encher até a borda? Para esgotar todos os assuntos e as interpretações falsas. Purifica bem até o finalzinho, para não deixar nem o quê? Nem um grãozinho de interpretações falsas. Eu vou perguntar uma coisa para vocês que vai servir de reflexão. O que é pior, uma mentira ou uma meia-verdade? Meia-verdade. Sabe por quê? A meia-verdade te arrasta, a mentira logo você fala, é claro e evidente. E a meia-verdade, ela te deixa na dúvida. Então enche até em cima para tirar as meias-verdades, que essas são as piores de todas, que essas contaminam os pensamentos das pessoas e tiram elas da direção, do caminho da salvação. Tira tudo, enche até em cima, até o talo, para não ficar nada. Purifica tudo. E aí, deixa eu ver onde que eu já estou. E agora, então, levam esse vinho, essas talhas, para onde? Os serventes iam levar para onde? Para um tal de mestre-sala, que pode ser colocado, se a gente interpretar a letra, ao pé da letra, os sumos sacerdotes. Também serve, se for. Mas simbolicamente. Une a razão e a emoção. Une a razão e a emoção, que está muito distanciado de nós. Nós somos reencarnacionistas? Acho que sim, todo mundo aqui, né? Mas vivemos como reencarnacionistas? Essa é a pergunta. Porque entre a razão e a emoção tem uma distância imensa. A gente compreende muito bem que a reencarnação é lógica. Ela é lógica. Mas eu vivo segundo essa crença? Se eu vivesse, eu não faria tanta coisa errada. Se eu acreditasse mesmo no fundo da minha alma, eu pensaria milhões de vezes antes de fazer muitas coisas que a gente costuma fazer. Então, leva lá, une a razão e a emoção. Era essa passagem que Jesus estava querendo dizer. Deixa eu ver aqui mais o que... Aí ele pergunta assim, ele faz uma pergunta, quando chega lá, né? Eu já não sei mais onde está, porque eu já pulei aqui, mas vamos lá. Leva o vinho para o mestre-sala ver, né? O que ele fala para os serventes? Todo homem numa festa dá o melhor vinho primeiro e depois serve o pior vinho. Você fez ao contrário? Serviu o pior vinho primeiro e depois que você me serve o melhor?
Não era lógico? Era para nós? Não. Mas o que Jesus, o que estava querendo dizer ali? Que, em primeiro lugar, viriam as religiões mais simplórias, os ensinamentos mais básicos para despertar as consciências, para só depois, quando nós tivéssemos mais amadurecidos, os que tivessem aceitado o convite de se verticalizar, esse amadurecimento pudesse aprofundar os ensinamentos de Jesus. Não é isso? Quem foi que mandou os missionários em todas as para as religiões da Terra, do planeta inteiro? Quem foi que mandou? Vocês sabem? Quem foi? Quem foi que mandou aqui para a Terra todos os missionários que formataram as várias religiões? Quem foi? O próprio Jesus está no livro A Caminho da Luz. Mas a verdade, ela vai sendo descortinada o quê? Pouco a pouco. É isso que está querendo falar. O vinho da alegria, do amor, da comunhão. Os ensinamentos vieram pouco a pouco, porque luz demais o que faz? Cega. E só agora, quando aquelas almas estiverem mais experimentadas, elas poderão ver uma luz com mais pureza. Só agora a gente estava preparado. Se abortaria também, né? Hein? Se trouxesse todas as informações antes do amadurecimento, aquela informação seria abortada, né? Seria assimilada como deveria. Nós não conseguiríamos, enfim, ou não conseguiríamos ou iríamos deturpar. A gente não ia conseguir. Tem que vir devagarinho para esclarecer. Finalmente, eu não vou citar outros autores, mas tem, sem ser espírita, mas Emmanuel, na pergunta 309 do livro Consolador, um livro importantíssimo, todos deviam ler, ele fala assim: em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, essa pergunta que foi formulada, que eu vou rapidamente para terminar, foi formulada para Emmanuel, ele quis dizer que, simbolicamente, o esposo da humanidade terrestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nunca se foi falado quem era o noivo. E por isso que, quando acabou o noivo, quem é que foi chamado? Jesus. Jesus. Foi ele que veio trazer a 7ª e definitiva aliança, agora não mais para um povo, mas para o planeta inteiro. Ele veio para nos ajudar a realizar essa comunhão. Veio para nos fazer o convite, simbolicamente, de nós sermos a noiva dele. Se nós quisermos ser, se nós quisermos aceitar esses ensinamentos, que não é fácil ser vivido, nós realizaremos em nós essa comunhão com Deus inicialmente, implantaremos definitivamente esse reino de Deus que está dentro de nós, só falta ser trazido para fora, e implantaremos externamente, com esse reino estruturado dentro, implantaremos externamente o reino fora. O reino fora é a implantação do mundo de regeneração dali para frente. O convite foi feito há mais de 21 séculos, de forma simbólica no Evangelho de João, para todos nós. Jesus é essa representação para todos nós. Ele é a representação. Ele é o modelo e guia que nos ajudará a fazer definitivamente essa comunhão. Agora, o convite foi feito. O convite para essas bodas, para esse casamento, ele foi feito há mais de 21 séculos. Uns a caminho, já. Outros distantes. Outros já realizaram e foram até embora. Agora, o que eu desejo para mim e para vocês é que essas bodas se façam em nossos corações. Era essa a mensagem dessa manhã. Muito obrigada. Uma manhã de paz e luz para todos vocês. Muito obrigada.